porque herdarão a terra. Manso não é aquela pessoa que toma maracujina todo dia. O que é o manso aqui? No grego dá a ideia aqui de um animal, uma fera que foi amansada, acorrentada. Então aqui dá duas ideias. A primeira é uma mais óbvia, mais básica, e a segunda vamos pegar a lanterna e iluminar mais fundo no significado do texto. Manso. Manso tem a ver com frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5. Pois o fruto do Espírito é alegria, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. O crente, quando ele se converte, ele tem suas faculdades, suas inclinações agora dominadas. Ok? Então, ira, intempestividade, compulsividade, imoralidade, tudo isso agora é dominado. Se ele é manso, ele tem então suas inclinações, suas pulsões dominadas, controladas. Então, preste atenção nessa marca. Se tem alguém que diz que é crente, mas tem um apetite desordenado, não tem controle sobre o apetite, opa, diz que é crente, mas não tem controle sobre a ira, estoura, explode, rasga, quebra, xinga, bate boca, cuidado. Não tem controle sobre a avareza, gasta, esbanja. Tudo isso nós temos na velha vida. Compulsões para gastar, para irar, para brigar, para cobiçar, compulsão sexual, aquela coisa. Quando se converte, tudo aquilo é dominado. Então, domínio próprio é a capacidade de exercer autodomínio. Opa, era desequilibrado, agora eu sou equilibrado. Era descontrolado, agora eu sou controlado. Era impulsivo, agora você está entendendo? Ele tem um limite que agora foi posto pelo Espírito Santo e ele respeita. Esse é o primeiro ponto. Não existe isso. Não estou dizendo, a conversão não tira de nós nossa personalidade. Você não é João e se converte, vira Sebastião. Você continua João, só que agora é o João com limites, controlado. A segunda ideia, ela é mais profunda. O manso, ok? O manso é aquele que não ostenta, não entra em disputas. O que é isso? O ímpio, eu não levo desaforo para casa. O manso, eu levo. O ímpio, é meu, não é seu, é meu, não, é meu. É meu, eu vou brigar, vou quebrar o pau por causa disso aí, porque é meu. O manso, você vai quebrar o pau por causa disso? Vou. Não, então é seu. Não, porque eu estou dizendo que eu tenho razão. Não, você não tem, eu tenho. O manso, não, você tem razão. Ele não entra em disputa. Ele não quebra o pau para provar que ele está certo. É o que está em 1 Coríntios capítulo 6. Um irmão estava querendo levar o outro na justiça. Paulo chega com o chicote. Mas você está ficando doido? É, porque o outro está me devendo. Por que você não perdoou a dívida? Deixa para lá. Você não está vendo o nome de Cristo sendo blasfemado por causa de R$500? Deixa para lá. Você vai levar o outro na justiça. Olha o mau testemunho. Olha o escândalo que vai dar. O manso. Não vamos brigar por causa disso, meu irmão. Toma. O manso no casamento, que eu falei assim, não falou, eu falou, aí começa a guerra do sexo, e ninguém vai ceder, não. O manso, tudo bem, meu amor, deixa pra lá. Ele não reivindica seus direitos de forma a tirar a paz do ambiente. Ele abre mão dos seus direitos. Essa é a primeira. Segundo, ele não ostenta.
porque eu tenho que juntar dinheiro, porque se eu não tiver aquela casa, eu tenho que ter. O manso, não, quando eu estava no mundo eu era assim, agora, passou, quer isso mais não. Porque eu preciso, quando eu fizer 18 anos e juntar, eu vou comprar aquela Toro, sabe aquela Toro, 180 pau, isso que eu tenho que ter, e a ambição, e rola na cama, perde o sono. Quando ele se converte, manso, não, aquela opulência, ostentação agora é dominada. Ele não ambiciona mais essas coisas. Ele não quer mais quebrar pau com os outros. Ele não quer bater no peito e falar, eu tenho razão. Ele não vai discutir por coisas secundárias só para ele sair por cima. É a ideia do Abraão, os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Começou uma disputa pela terra. Abraão, ei, se vocês quiserem as terras aqui da direita, eu fico com a esquerda. Mas se vocês quiserem ficar com a esquerda, eu fico com a direita. Vamos brigar por causa disso não. São mansos. Está cheio, né, na igreja. Não leva desaforo, vai atrás, quebra o pau, bate boca, ostenta. Não. A nova natureza, tranquila. Você está entendendo como que é uma nova natureza? Conheci, por exemplo, um jovem, quando eu fui pregar em Moscou, na Rússia. Ele é estudante de medicina, que lá tem uma das melhores faculdades do mundo. E ele tinha um diploma vermelho. Esse menino era um gênio, um crânio. Quando ele chegou lá, ele falou assim, eu estou aqui porque eu quero ser rico, é minha meta. E quero comprar uma Ferrari. E volto para São Paulo, abrir meu consultório, vou ser um cara rico. Quando ele vai estudar o cérebro humano e vai estudar a célula, ele vê que cada célula tem uma fita DNA e que se esticada dá 1,74 m. A hora que ele viu aquilo, ele converteu. Eu fui falar com ele, e aí, e a Ferrari, a médico, rico? Não, você está doido, isso é bobagem. Agora eu nasci de novo, eu não tenho mais essas ambições. O senhor está querendo dizer que não pode ter boa vida, não pode estudar? Não, não estou falando isso. Estou falando ambição, obsessão. Isso acaba. Isso é bobagem. Eu também tinha isso. Era jovem. Qual jovem deseja ser rico, ter carrão, motona, praia, mulher bonita, ostentar? Mas a sua natureza é amansada agora. Queridos, que palavra maravilhosa. O pastor Paulo, ele está de parabéns por trazer uma palavra com tanto peso. É uma palavra que vai deixar qualquer crente confortável, muito bom. Me faz lembrar daquelas duas mulheres quando se apresenta ao rei Salomão e ali uma das tais era verdadeira mãe e a outra falsa mãe, porque o filho dela teria morrido à noite e ela queria o filho da outra. Que negócio. Mas o rei Salomão, sabiamente, manda que um soldado pegue uma espada e manda abrir a criança no meio, para dar a metade para uma e a outra metade para a outra. E a que não era mãe disse o seguinte: disse por mim tudo bem, nem eu e nem ela. Agora, olha a mansidão e a temperança da mãe verdadeira. Ela disse: não, Senhor meu rei, não mate o menino, dê para ela. A convicção de que estava agindo corretamente. Que coisa maravilhosa. Uma palavra dessa que o nosso pastor nos traz, nos faz a gente refletir melhor em nossas atitudes
faz com que a gente venha começar a ter respostas muito melhores para os nossos problemas, para as nossas dúvidas. A gente começa verdadeiramente colocar os pés no chão e ver a realidade de ser humilde e manso. Que coisa maravilhosa. Mas eu também quero falar um pouco da prudência, porque a temperância, ela nos traz uma certa prudência, a gente agir com segurança. Porque quem age pelo Espírito Santo de Deus, ele age com sabedoria. Ele não se atropela com as suas palavras, nem com o seu proceder. Não. Ele tem convicção do Deus que serve e o que o nosso Deus pode fazer quando agimos desta maneira. Uma certa feita, o rei da Síria, ele manda um exército cercar à noite a cidade de Dota, onde Eliseu estava. E o interessante é que, quando pela manhã o seu moço se levanta e olha para os montes ao redor da cidade, e ele vê que estava cercado de carros e cavaleiros, soldados assírios que vieram prender Eliseu. Porque Eliseu estava revelando os segredos do rei assírio, rei Beadade, para o rei Jeorão, rei de Israel. E o rei da Síria muito se incomoda e pergunta se dentro do exército dele existia alguém que estava traindo ele, que estava sendo pelo rei de Israel e não pelo rei da Síria. E um dos soldados se levanta: não, rei meu senhor, é que existe um profeta em Dota. Este profeta, quando o senhor fala na sua recâmara de dormir, ele simplesmente sabe tudo o que o senhor fala. Olha, quando o nosso Deus usa um profeta, usa o nome de Deus, é coisa tremenda. O importante é estar na presença do Senhor, o importante é estar fazendo a vontade de Deus. Mas olha só a prudência de Eliseu. Ele pede para Deus, ele ora a Deus e pede que Deus abra os olhos de Geazi. E quando Geazi abre os olhos, ele vê que ao redor de Eliseu se tinha cavalos de fogo, carro de fogo e anjos, tudo prontinho para agir segundo a ordem de Eliseu. Mas olha o que é que Eliseu faz. Na hora que ele age com domínio próprio. Olha que coisa tremenda. Ele pede a Deus para Deus ferir os soldados de cegueira. E assim Deus faz. Ele sabiamente diz para os soldados: olha, eu vou vos guiar para o homem que você está procurando, vou levar você até ele. Mas a intenção de Eliseu era levá-los para Samaria, para o centro da cidade, e entregá-los todos da mão do rei. Olha que homem prudente. Agiu com uma sabedoria, mas tão grande, tão terrível. Ele não, quando chega em Samaria, o que me chama a atenção, que o rei Jeorão queria matar todos os soldados. Ele disse: não, rei, aí vem a prudência, agindo com raciocínio lógico, com segurança, agindo com sabedoria, porque a prudência, ela age em nossas vidas, nos dando sabedoria, inteligência. Um crente que tem o Espírito Santo de Deus, que tem o dom da mansidão, é coisa terrível. Ele não age por impulso, não, porque não sei se outro, no lugar de Eliseu, ele faria o que Eliseu fez, ou se agiria da maneira que Eliseu agiu perante o rei Jeorão. O rei Jeorão, quando viu aquele exército, estava na mão dele, né? Ele pensou que poderia logo matar. Ele disse: meu senhor, meu pai, isso ele falando com o profeta, posso eu matá-los? Aí o profeta disse: não, aquele que você prender com a sua espada e com seu escudo, a este matais, mas a estes que estão aí,
coloque uma mesa para eles, dê pão e água. Olha que coisa tremenda. Que pensamento, que equilíbrio emocional que Eliseu esteve naquela hora. Coisa terrível. Só um homem cheio de Deus, cheio da glória de Deus, ele pode agir desta maneira. E que tem o dom do Espírito Santo, um dom de mansidão. Quando se tem um dom de mansidão, ele tem o domínio próprio. Ele não se excede. O crente que tem um dom de mansidão, ele não procura o seu neo prazer. Não. Ele sempre está preocupado com os outros, porque ele quer fazer o bem. Quem tem este domínio, ele simplesmente, quando vê alguém passando por dificuldade, ele está sempre querendo ajudar. E é coisa maravilhosa, é coisa tremenda. Então que viemos, queridos, pedir a Deus este dom, porque é um dom maravilhoso. Domínio próprio. Amém? Eu, particularmente, gostei muito desta palavra. Mas esta é a minha opinião, né? Falar a respeito desta maneira, deste caráter do Espírito Santo de Deus, que tem este dom tão maravilhoso, o dom que é o domínio próprio. Querido, mas esta é a minha opinião. Deixa as suas opiniões aí nos comentários. E a paz do Senhor e até o próximo vídeo em nome de Jesus.